Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Paraná Business. Hoje vamos falar de um tema que é um dos mais urgentes da agenda empresarial. Como transformar a inteligência artificial em estratégia real de negócio? Porque uma coisa é testar ferramenta, outra muito diferente é preparar uma empresa para usar IA com visão, governança, cultura e capacidade de gerar resultados de verdade. Para essa conversa, eu tenho o prazer de receber Maurício Viana, CEO da MJV Technology Innovation, consultoria global com presença internacional e uma trajetória consolidada em inovação, transformação de negócios, tecnologia, dados e inteligência artificial. A MJV vem atuando ao lado de grandes empresas, justamente no desafio que mais interessa agora às lideranças: sair do piloto e transformar a adoção de IA em valor concreto para a organização. Maurício, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Marco. Para começar, eu queria partir direto para uma provocação. Hoje todo mundo fala em inteligência artificial, mas qual é o maior equívoco que as empresas cometem quando elas começam nessa jornada? Marcos, excelente pergunta. Eu diria que o maior equívoco é não se preparar, principalmente com a infraestrutura de dados da organização. Porque para a gente, de fato, ter um ganho em termos de inteligência artificial nas aplicações, na otimização, né, dos processos, é fundamental que os dados da companhia estejam bem estruturados, né? E aí, quando a gente fala de estruturação de dados, a gente está falando de qualidade de dados, né? Tem as questões de integração, porque muitas empresas elas desenvolvem códigos, né, internos ao invés de usarem ferramentas de integração. A gente tem um lado também de governança de dados. Não estou nem falando de governança de IA ainda, mas governança de dados. Então, é um assunto que eu diria o seguinte: vamos cuidar da fundação, né, para aí começar a pensar em como, de fato, adotar, né, a inteligência artificial na empresa. Claro que isso pode ser em paralelo, você não precisa esperar, mas acho que o número 1 são os dados da empresa. E sabe que nós temos percebido muito isso, até mesmo dentro do nosso ecossistema com as empresas. Tem muitos dados, muitas têm muitos dados disponíveis, mas eles não estão organizados, eles não têm nem mapeados a quantidade de informações que eles têm disponíveis, mas muitas já querem partir para a utilização de inteligência artificial. E daí a gente percebe que tem um ruído, que ele está na expectativa da tecnologia. Tem gente que acha que a tecnologia vai resolver a vida, ele vai ficar sentado lá e não vai fazer mais nada, mas também tem um ruído na falta de clareza do problema que ele quer resolver com a utilização de IA. Onde você acha que pesa mais? Olha, acho que, de novo, quando a gente pensa, ok, uma vez os dados estruturados, como é que eu consigo rentabilizar esses dados, né? E existem processos criativos, e a MJV foi pioneira no Brasil, na América Latina, em trazer um processo criativo que é centrado no ser humano, que, né, chama-se Design Thinking, onde você consegue, a partir dos use cases, do entendimento do seu cliente, né, no nosso caso, o cliente do nosso cliente, entender essas necessidades humanas, muitas vezes não atendidas, e aí construir use cases de rentabilização dos dados a partir desse entendimento. E nem tudo é IA. Pois é, nem tudo é verdade, nem tudo é IA. Tem algumas aplicações onde você, com um trabalho mais tradicional, né, ou operacional também, né? Assim, muitas vezes as pessoas brincam, né? Por que eu preciso mandar um exemplo muito simples? Não, eu preciso mandar uma mensagem para essa pessoa. Poxa, levanta da cadeira e vai lá falar com ela, né? Então, sim, tem um espaço, acho que esse eu acho até um ponto interessante, né? Porque muita hype em relação à IA. De fato, a IA vai transformar a vida, né, das pessoas, está transformando a vida das pessoas. Vai ser difícil a gente encontrar uma profissão que não venha a ser, de alguma forma, ter uma ruptura. Até mesmo o podcast. Hoje em dia você consegue fazer podcasts através da inteligência artificial. A própria MJV fez um podcast dessa forma, né?
Mas o interessante é esse lado humano, né? O lado das pessoas, do acolhimento, o lado emocional, que não pode ser esquecido. Isso a máquina não vai poder suprir, né? Esse lado humano. E tem muita empresa que utiliza a IA como uma vitrine. O que diferencia, o que separa, né, uma iniciativa que é quase que uma iniciativa de marketing para realmente uma transformação séria numa empresa utilizando inteligência artificial? Legal. Isso, assim, também já aproveitando sobre a pergunta anterior, a nossa visão, e eu estava falando sobre, né, todas as empresas de alguma forma, né, todas as profissões sendo impactadas pela inteligência artificial, a nossa visão é, até como consultoria, né, o que sobra, né? E aí o que é interessante é o seguinte: o que sobra é muita coisa, porque, de novo, não vai ter uma empresa que não vai precisar passar por essa transformação. Então, a nossa proposta de valor, de fato, é ser uma empresa que auxilie os nossos clientes nessa, né, jornada de transformação, né, para a inteligência artificial. Mas a gente tem conversado em vários comitês do LEAD, que é parceiro do Paraná Business, as duas empresas funcionam juntas praticamente, e muitas empresas já trazem para nós, e nos últimos comitês a gente ouviu muito disso, de uma expectativa que foi frustrada. Eles estão já decepcionados com inteligência artificial. Muitos já dizem isso. A gente achava que poderia resolver, mas na verdade não. Na sua percepção, o que tem levado as empresas a essa frustração tão nova, tão rápida? Então, obviamente, nesse processo de transformação, nem todos se prepararam adequadamente para isso. Se você não se prepara com os dados corretamente, né, você tem o problema que a gente brinca, né, que são os dados imbatíveis, né? São os dados que não batem nunca. Então, assim, se você vai construir algoritmos, né, de aprendizado de máquina que vão utilizar esses dados que não estão bem estruturados, você já tem um problema muito sério. Além disso, existe toda uma preocupação com a ética, né, com a transparência dos algoritmos, né, que são probabilísticos. Essa ética, e aí entra a governança, obviamente, né, a governança de IA, para que possa se avaliar se há ou não um viés nesses algoritmos. Só que os softwares estão avançando, Marcos. Talvez essa experiência, assim, a velocidade é tão grande que o que era verdade há uma semana atrás, hoje já não é mais, tá certo? Então, os algoritmos de inteligência artificial estão avançando de uma forma impressionante, né? Nós na MJV, nós construímos duas grandes plataformas. A primeira chama-se Iron, que é em homenagem até ao Iron Man, né? Porque você, quando usa a plataforma Iron da MJV, você fica mais rápido, mais ágil, e é uma plataforma que orquestra agentes e orquestra também determina qual LLM que ela vai consultar. E aí, essa briga de ChatGPT, Anthropic, né? Assim, você fica ajustando a ferramenta de acordo com a melhor evolução desses LLMs. E codificação é um problema que já está muito bem resolvido dentro dessas LLMs. No nosso caso, a gente criou um layer acima delas, que é o Iron, né? E a gente tem tido ganhos, Marcos, aí de mais de 51%. Né? Com a reforma tributária agora, a gente estava falando sobre isso. A gente desenvolveu em cima do Iron um agente que a gente chama agente CNPJ, né, para ajudar nessa adaptação regulatória do CNPJ alfanumérico. Então, a gente tem tido ganhos assim acelerados com o Iron muito grande. E o outro lado, que tem a ver, que é a irmã do Iron, que é a Aira, que é uma plataforma voltada à pesquisa de mercado, à criatividade, né, porque o processo criativo também tem se beneficiado de plataformas com inteligência artificial. E a gente tem um conceito interessante, que é a criação de usuários sintéticos. Você pode replicar, através da inteligência artificial, o comportamento de seres humanos. Então, poderia ter o Marcos, entrevistador, né, do podcast,
e entender como é que simular o comportamento do Marcos durante uma entrevista. Certo? Então, você pode ter um equivalente ao seu avatar. E, para empresas, isso é muito interessante, porque você não precisa necessariamente fazer um focus groups, né? Você vai lançar novos produtos, você pode criar uma hiperpersonalização em cima de uma plataforma como essa do Iron. Da Aira, desculpa. Para a gente não perder esse tópico das duas plataformas, quem está ouvindo a gente agora, somente se for cliente de vocês consegue ter acesso à plataforma ou ela também, as plataformas estão disponíveis para público externo? Não, então, a gente está disponibilizando essas plataformas no marketplace da Amazon. Então, outras pessoas, né, também podem ter acesso a essa plataforma. E sabe uma coisa interessante? A gente tem conversado muito e a gente acabou de tocar uma pesquisa, um Focus Group, para desenvolvimento de uma formação executiva que a Paraná Business tem com a PUC Paraná. A gente vai lançar um formato específico. E um dos pontos de investigação é sobre a inteligência artificial. 90% dos diretores, CEOs, presidentes de empresa e fundadores de empresa, quando tinham que falar inteligência artificial, associavam automaticamente a ChatGPT. Então, quando eles pensam, ChatGPT vem de primeira, assim. Você que está inserido, construindo soluções de inteligência artificial, tem um monte de CEOs e donos de empresas escutando a gente. E é uma dificuldade deles. Por onde começar? Porque a gente achava que determinado padrão de empresa, dependendo da uma middle ou acima de 400 milhões de faturamento, ela já tinha um determinado nível de maturidade. Estava todo mundo meio parelho, e não está. Tem gente muito, muito atrasado ainda e com desconhecimento mesmo. Por onde esse CEO que está tocando a operação, que vem crescendo, as operações vêm crescendo num estado igual ao Paraná, que vem batendo recorde de faturamento das empresas, por onde ele começa? Uma boa pergunta. De novo, dados, precisa estruturar os seus dados, mas... Dado o dado eu anotei já aqui, que é o primeiro. Mas você tem outras frentes importantes. Né? Quer dizer, o estabelecimento de uma área de governança de IA fundamental, porque esse CEO pode não saber, enfim, na prática, provavelmente todos os seus funcionários, de alguma forma, estão usando, né, de uma forma ou de outra, uma LLM, um ChatGPT. E aí o problema de vazamento de dados, né, sensíveis da corporação passa a ser muito crítico. Então, portanto, uma área de governança que possa homologar esses softwares de apoio, né, para a inteligência artificial, ele é fundamental. Tem um terceiro pilar, que são as pessoas. Né? Então, a gente, na MJV, a gente tem um framework para justamente auxiliar essa jornada de transformação AI. E esse framework ele tem essa avaliação da maturidade, né, na qual, né, para avaliar a maturidade das empresas, como é que elas, né, se encontram. Então, você tem empresas que usam a inteligência artificial de forma ad hoc, né? Então, um ou outro funcionário. Você tem outras onde aí elas já começaram um processo, né, de amadurecimento, de treinamento interno. Então, estamos falando aí de não só olhar a tecnologia, mas olhar as pessoas. Um processo interno de treinamento para que todas as áreas estejam capacitadas. Né? Assim, então, você tem a área de finanças, tem a área de RH, a área de TI, marketing, todas as grandes áreas da corporação precisam passar por um processo de treinamento. Né? E na prática, como vocês ajudam o cliente a identificar onde a IA pode gerar ganho real de produtividade, margem, experiência? É por meio desse framework ou tem um diagnóstico? Então, esse framework que a gente desenvolveu, certamente ele é muito útil nessa avaliação da maturidade, né, na qual as empresas se encontram, mas lembra que eu comentei sobre os use cases, né? Então, o ideal é que a gente comece a partir das necessidades, né, dos clientes dos nossos clientes, né? Porque sem eles a empresa não sobrevive, né? Então, a gente depende dos nossos clientes, né, que pagam a nossa conta. Então, e a partir desse entendimento, desse mapeamento, dessas necessidades, seria um bom ponto, né, para começar. O outro seria fazer um mapeamento interno de entendimento de atividades que podem ser automatizadas.
claro que você mesmo comentou aqui anteriormente que algumas atividades poderiam ser automatizadas sem necessariamente ter o uso de AI. Mas AI, certamente você tem aí um ganho, né? E a questão da maturidade das soluções, que vem avançando de uma forma avassaladora, você já começa a diminuir questões de alucinação. Você tem guardrails, né, que protegem contra eventuais alucinações da sua aplicação. E, de fato, é bem verdade que não dá ainda, do jeito que a tecnologia está, não dá ainda para você simplesmente soltar, dizer, não, agora vamos ter um atendimento 100% por AI. Você ainda precisa ter alguns mecanismos de validação das suas aplicações. Né? A gente tem verificado dentro do nosso ecossistema que tem setores que estão muito mais próximos, fluentes até, e outros com dificuldade em pontos de governança. O setor jurídico, eu acho que mais sofre em relação à governança de dados, um receio muito grande do que aquelas informações onde vão parar, e isso é o que mais tem dificultado a adoção. Mas tem setores, e tem um setor específico que a gente vem discutindo, que é em relação à construção. Quando você conversa com os departamentos de marketing, administrativo, de construtoras ou do setor de construção, parte de projeto absorveu muito forte e tem utilizado. Mas eles encontram uma dificuldade muito grande de aplicar na construção propriamente dita do prédio. Então, a gente teve um encontro onde eles discutiam que eles adorariam, por exemplo, eles têm dificuldades na operação da construção, lá da obra, com os profissionais, mas que ainda é quase que inviável. Por exemplo, a gente estava demonstrando uma solução para a utilização de EPI durante a construção da obra, que eles têm pessoas que ficam lá verificando, fiscais, se a pessoa está utilizando. Sim. E eles sabem que tem soluções que poderiam ser utilizadas, mas que é tão dinâmico, como os andares vão subindo, eles não estão conseguindo resolver. Quando vocês encontram, por exemplo, setores que estão muito no início, como funciona esse processo? É a MJV que constrói toda a solução? Vocês buscam e acoplam parceiros distintos para soluções distintas? Uhum. Bem, interessante. Quer dizer, nós temos no Rio de Janeiro o nosso laboratório, né, o MJV Lab, que fica dentro do Parque Tecnológico da UFRJ. E é um laboratório que a gente criou para dados, para Advanced Analytics, ou seja, aplicações de machine learning que utilizam dados fortemente, a parte de AI e mais recentemente, robótica. Então, nós temos dois robôs que nós desenvolvemos para a parte logística, que poderiam, de certa forma, também apoiar no processo de construção civil. Até é interessante, outro dia recebi a indicação de qual vai ser o nome desses dois robôs. E a ideia foi, até uma cliente nossa sugeriu que um deles se chame Tupi e o outro se chame Niquim. Então, vai ser o Tupi-Niquim, né? Porque a tecnologia é 100% brasileira. Né? Isso também é uma outra coisa, é uma área bem legal que a gente tem esse cuidado. A formação da empresa, a gente... os sócios, eu fundei a empresa, mas tem outros sócios também que por acaso não, desde o início me mentorou, que é o meu pai, né, que é o Ismar Viana, pioneiro na computação no Brasil. E a gente tem esse viés acadêmico de querer construir também tecnologia nacional. Né, e isso é muito legal. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a gente usa tecnologia nossa, interna, mas também trabalha com parceiros. A gente tem parceiros em nuvem, por exemplo, né? Quer dizer, os próprios LLMs, a gente não tem como não utilizar os LLMs. Então, nós temos feito aplicações, principalmente de visão computacional. Fizemos até para uma companhia recentemente, né, distribuidora de botijão de gás, para poder avaliar quais os botijões que estavam limpos e quais aqueles que estavam sujos, de poder fazer a seleção. Fizemos para uma grande empresa, né, de beleza, de beauty, como melhor aplicar os shampoos no cabelo das mulheres, e isso também através de visão computacional. Então, tem muitas aplicações. Para a construção civil, certamente, a APIs teria muita aplicabilidade também. E hoje, pelos segmentos que vocês atendem e também pela visão que você tem de mercado, quais estão mais avançados na adoção de inteligência artificial?
Setor financeiro, certamente. O setor financeiro vem despontando, né? Os bancos brasileiros estão muito avançados. O setor de seguros vem catching up, né? Assim, a gente percebe. O varejo, então, e aí a gente pega, assim, eu não estou nem falando do setor, né, brasileiro, mas você pega uma Amazon, o marketplace da Amazon, no dia eu estava lendo um artigo da HBR que falava sobre isso, onde eles praticamente automatizaram completamente o processo de você, da Amazon Store, você publicar, né, o seu produto, e eles utilizam 2 LLMs, um para poder te auxiliar na hora de você cadastrar o teu produto e um outro LLM para fazer a checagem, né? Então, é bem interessante, assim. Então, o setor de varejo, streaming, né, assim, todos esses sistemas de recomendação de compras, todos eles também já usam AI há bastante tempo, né? Na implementação, você falou que dado é extremamente importante, mas em relação à base tecnológica ainda, é um gargalo ou isso já migrou, por exemplo, para governança, falta de estratégia? O que a empresa tem mais dificuldade tirando dados? Quando ela vai implantar, por exemplo, uma estratégia de... Eu comentei aqui sobre o nosso framework, né? Então, o nosso framework ele tem lado de dados, vamos dizer assim, está dentro de tecnologia. Tem um lado do negócio, dos use cases, e tem um lado das pessoas. Eu comecei a falar um pouco aqui sobre a necessidade de treinamento das pessoas. Mas há um desafio muito forte, Marcos, que é um pouco o mindset das pessoas que se sentem ameaçadas pela inteligência artificial. Então, quando a gente trouxe, por exemplo, o Iron para o nosso trabalho, hoje a gente tem mais de 600 pessoas usando o Iron e crescendo, né? Havia uma reação natural dos squads de desenvolvimento de adotarem o Iron, porque ali você estaria fazendo 50% mais, né? Então as pessoas ficariam ansiosas. Mas o bacana é que, nesse contexto, né, principalmente desse cliente, que ao invés de reduzir o número de pessoas, a gente passou a ter uma produtividade maior e passaram a dar mais demanda, porque é difícil se encontrar uma empresa hoje em dia no Brasil, ainda mais com as mudanças regulatórias o tempo inteiro, né, você tendo mudanças regulatórias, você não ter um backlog que esteja atrasado, né? Então, isso foi bem legal, assim, porque a equipe e aliás foi um trabalho também, mérito muito dos nossos diretores, né, a empresa, né, assim, de conseguir de fato fazer um trabalho de gestão de mudança. Mas na sua percepção, o que mais pesa em relação... Pessoas, o boicote das pessoas ameaçadas pelo ganho de produtividade. Mas você acha que é medo de substituição, falta de entendimento ou ausência de liderança? Os três. Os três? Você deu a resposta. Os 3 pontos contribuem. Claro que não é uniforme dentro de todas as companhias, isso é uniforme, mas todos esses são pontos importantes. Você fala de gestão de mudança, também é interessante, porque a gente tem esse processo criativo de olhar as pessoas, né, e tentar, muitas vezes, projetar o processo de mudança. A gente tem um método que é inspirado no arco dramático. Então, a gente se inspira na forma como os filmes são produzidos, as narrativas são produzidas. Eu não sei se você gosta dos filmes de James Bond, desses filmes de ação. Se você olhar por trás desses filmes, existe toda uma dinâmica, um design desse arco dramático, né, onde a gente chama de são momentos e momentos booms, assim. Então, o espectador ele fica agarrado na televisão para poder, ou no cinema, né? Então, por que não trazer esse mesmo processo, desenhar esse mesmo processo, né, de arco dramático para as companhias, para o processo de gestão de mudança, né? Então, a gente tem projetado isso também para exemplos de AI. Assim, a MJV é uma empresa que pensa diferente, né? Pelo menos a gente tenta um pouquinho ser casa de ferreiro, espeto de ferro, né, naquilo que a gente faz. E para você, qual é o papel da liderança na construção dessa nova ideia de empresa com inteligência artificial aplicada no core? Olha, o papel é fundamental, né? A liderança ela apoia fortemente precisa apoiar esse processo de transformação,
Mas assim, a minha experiência, né, a gente está aí no mercado há 29 anos, a MJV fez 29 anos. Hoje em dia não tem um presidente, CEO, que não esteja questionando a sua área de tecnologia, né, por que e quando, né, ainda não implementou, né, inteligência artificial. Um ponto também que a gente ainda não falou aqui, mas que né, nessa estratégia de implementação, muitas empresas foram desenvolvendo aplicações, melhorias, né, em sistemas satélites. Vamos ver use cases aqui. Só que, beleza, você tem ganhos de produtividade muito bons fazendo isso, mas o que é interessante, ao nosso ver, e até tem um artigo, né, falando sobre isso, na Harvard Business Review, que fala sobre stop doing, né, fazendo aplicações pulverizadas e foque no core da sua empresa. Procure desenvolver a inteligência artificial aplicada ao que é de core, que aí sim você vai criar um diferencial, né, competitivo para a sua companhia. Você falou muito de governança no início. Conforme a IA está avançando, isso deixa de ser quase que uma discussão do jurídico e passa a ser um tema estratégico dentro da corporação. Como as empresas que estão mais evoluídas na adoção têm tratado? Olha, elas têm um comitê interno, né, que se preocupa, como eu falei aqui, sobre a questão da ética, mas tem um lado de procedimentos internos, né, que certamente isso é fundamental. E vocês também colaboram com essa visão e com essa discussão dentro da empresa? Sim, nós temos uma diretoria aqui especializada, até veio aqui, né, participar, né, que é a diretoria do Paulo Sampaio, que cuida fortemente disso, é um craque nessa área, que vem atuando junto às corporações, também com a questão de segurança dos dados, né? Você também precisa ter políticas de segurança, está constantemente treinando a sua equipe, né, lembrando, né, da sua equipe da importância, né, do sigilo da informação, de você não utilizar aplicações que possam expor os dados da companhia. No outro dia eu estava lendo um artigo falando sobre, não sei se foi a Samsung ou a LG, que foi desenvolver a TV digital e o código, acho que o pessoal da Samsung usou o LLM, e aí o pessoal da LG, quando foi desenvolver, estava tudo pronto, porque a AI tinha incorporado, né, o código que a Samsung tinha desenvolvido. Ou foi nessa ordem ou foi ao contrário? Mas é um problema, é um desafio, né, você, de fato, estabelecer essa governança, né, esse propósito, na verdade, também de você cuidar dos seus dados, né, da privacidade, ainda mais hoje com LGBT no Brasil, né, com GDPR na Europa. Então, esse é um assunto bem estratégico dentro das corporações. E caminhando para brincar um pouco de futurologia, toda vez que a gente começa a falar de inteligência artificial, um tópico que vem grudado é futuro. Para onde nós vamos parar? Nem em relação só à inteligência artificial, mas o negócio com inteligência artificial. Quais são as suas previsões? Marcos, é a minha previsão. De alguém que está desenvolvendo soluções, inclusive. Assim, a nossa previsão tem a ver com esse posicionamento, a visão de que a gente não vai ter nenhuma empresa que não se transforme usando AI. Né? E por isso vai ter muito mercado para a gente nesse aspecto. Mas se a gente fosse uma das empresas em si, a gente que produz alguma coisa, né? Por exemplo, empresas de advocacia, né? De contabilidade, todas elas estão ameaçadíssimas com a AI. Né? Próprias empresas de programação também estão ameaçadas. O que a gente vem pensando é procurar também um resgate das coisas físicas, né? Assim, eu andei pensando sobre isso, falei, o que a gente deveria estar investindo? Tudo bem, vamos investir em tecnologia, mas começar a investir em fazenda, né? Em produção tangível, né? Em assuntos que tenham a ver também com o ser humano, né? Porque acho que nunca houve tantas assim, população com problemas de depressão, com problemas de solidão,
né? Então, há uma carência muito grande nessa área, né? Então, a IA, talvez a IA também caminhe para esse... quer dizer, já tem, né? IAs que procuram, de alguma forma, atender esse lado de psicologia. Tenho filhos que estão, um filho estudando psicologia, eu falei assim, olha, meu filho, é bom você começar a estudar IA, porque as respostas são muito interessantes, né? Assim, no outro dia, aconteceu até um fato curioso. Minha esposa resolveu, né, que eu estava andando com um chinelo muito, né, um chinelo preto muito pesado na casa, fazendo barulho. Eu falei assim, olha, querida, eu já estou casado com você há 32 anos, não vai ser agora que eu vou mudar. Eu dei essa resposta enviesada, Marcos. Quando eu voltei, o chinelo tinha sumido, tinha ido embora. Né? Quando eu voltei para casa, eu falei, cadê o chinelo? Foi embora, Boogie is gone. E aí eu falei assim, pô, como é que eu reajo a isso? Eu fui conversar com o ChatGPT, que fez uma poesia para mim, interessantíssima, hilária. Né? Meu chinelo preto, que coisa, né? Porque estou com muita saudade de você, mas olha, né? Infelizmente gerou essa situação. Assim, foi um negócio sensacional, foi uma resposta super criativa a uma situação, um desafio. Então, a IA também tem esse outro lado da criatividade, né, de apoio até o lado psicológico, muitas vezes, das relações, dos relacionamentos. Agora, cuidado com isso, né? Claro que a gente anda tendo situações de pessoas que rely, né, que se apoiam na inteligência artificial. Você tem que ter um bom senso aí para poder decidir se vale a pena ou não utilizar. Tá Total, certo? né? Porque se você ser utilizado, inclusive, como psicólogo, Sim. né? Faço ou não faço? Exatamente. E é muito interessante olhar para a inteligência artificial e ver como ela está sendo adotada, mas, ao mesmo tempo, tem um lado que eu falo que é meio preocupante, porque o banco, você pegar o sistema bancário, os caixas eletrônicos foram criados para que portadores de contas menores deixassem de entrar dentro das agências para liberar mais tempo para os gerentes atenderem contas maiores. E a inteligência artificial está ajudando com que a mão humana interaja menos com alguns grupos específicos e aquilo fique mais automatizado, com uma experiência sublime, que você não sinta falta do humano, mas é uma experiência rápida ali e com uma personalidade. Eu tenho a percepção que, no futuro, tudo que envolver mão humana vai ser caro e destinado a produtos de alto padrão. E que tudo que for para acesso de massa vai ser cada vez mais tecnológico, com uma percepção de atendimento perfeito, porque reflete muito o que você pensa, o que você gosta, o time e tudo mais, porque ele sabe as tuas características, mas parou de ter o contato humano. Você tem essa percepção também? Sim, certamente. É um pouco do que eu falei sobre a importância da gente começar a pensar no ser humano e nessas necessidades também, que são essas carências, né, emocionais, digamos assim, Mas aí você acha que as empresas que trabalham com grande volume de pessoas, como empresas de varejo, sempre buscando melhorar a margem... Já estão demitindo. A quantidade de pessoas que estão sendo demitidas é muito grande, né, desenvolvendo agentes que fazem aquilo que o ser humano faz com muito mais rapidez. Por exemplo, o setor de turismo, né, criando ruptura. Né, você faz outro dia eu estava viajando fora e eu falei assim, olha, eu quero essas, que cidade eu deveria visitar com essas e essas características. Poxa, foi perfeito o lugar onde a gente foi espetacular. Então, assim, de fato, o que vai sobrar, pedra sobre pedra, vai ser difícil. Mas, né, eu acho que, por outro lado, vão criar novas profissões. Vamos ter novas profissões. As pessoas vão ter que se reinventar. Né? Então, tem esse outro lado que a gente falou do contato físico humano, mas também vamos ter que ter profissionais que saibam fazer prompt engineering. Então, já há um conjunto de novas profissões que estão sendo criadas por causa da inteligência artificial. Prompt engineering é uma. Você falou do seu chinelo preto. Eu sempre gostei desse assunto de astrologia e nunca entendi.
E daí um dia me falaram um negócio que eu poderia resolver tudo isso na inteligência artificial. Sei. Então eu fui na inteligência artificial e fui colocando e conversando com ela sobre astrologia. Sim. Coloquei. E daí eu cruzei, porque eu queria viajar. E daí eu falei, será que ela consegue fazer um cruzamento entre o meu mapa astrológico e lugares que eu deveria conhecer no mundo? Olha só. E foi incrível. Não sei, eu não consigo validar se aquela informação está correta. Mas eu achei incrível que ela listou as características, falando, você precisa conhecer tal cidade, porque Sim. isso tem a ver com a sua personalidade, você costuma fazer determinada coisa. Então, aproveite isso, porque eu tenho um costume de todas as minhas reuniões, do dia a dia, e até meus amigos de vez em quando ficam bravos, porque eu saio com o meu Plaud. Então eu estou no bar, eu ligo o Plaud e deixo gravando. E depois eu subo. Olha só. Eu vou subindo tudo. Porque eu queria que ele aprendesse como era, o que as pessoas conversam e tudo mais. Então hoje eu consigo ter uma que me ajuda. Eu fui separando, né? Eu tenho um agente que me ajuda, por exemplo, na definição de desenho de alguns projetos, e que ele sabe a linguagem que eu falo. Então, quando vai escrito o negócio, realmente parece que fui eu que escrevi tudo. Tá vendo? Mas é Você porque tem uma persona, tem um usuário sintético aí desenvolvido. Fiquei até interessado Na Aira. Na Aira, para usar. Para a gente finalizar, a gente está caminhando, olhando. Você apontou dado, governança, pessoas. Essa é a receita mágica para inteligência artificial ou não tem? Cada caso é um caso. É claro que você não vai poder ter uma receita mágica para tudo, né? One fits all, né? Mas tem um ponto também que eu acho que vale a pena mencionar, que tem a ver com o board das empresas, o conselho das empresas. Os conselheiros precisam também ter um trabalho, a gente precisa ter um trabalho forte de literacy, né? De literacia para letramento para os boards, para que eles também possam direcionar as empresas, né, abertas, né, chamando a atenção justamente do que a gente conversou aqui, sobre governança, sobre segurança da informação, privacidade, evitar viés. Tiveram grandes empresas que estavam com um problema de recrutamento enviesado, né, de sexo feminino. Né? Então, assim, os boards das empresas também precisam passar por esse processo, né, fundamental aí de letramento. São tempos novos, todos nós. E é um letramento complexo, né? Porque quando você coloca, por exemplo, que a gente precisa ter uma visão em relação ao humano na inteligência artificial, é também o board entender que não é mais uma visão sobre como a margem vai operar melhor com a adoção de inteligência artificial, e sim como isso também vai prejudicar ao próprio componente humano dentro da companhia. Sim. Não, com certeza. O lado humano é fundamental. A MJV é uma empresa bastante humana nesse sentido, né? É uma empresa familiar, e a gente se preocupa muito também com esse lado humano. Não é à toa que dentro do nosso framework tem esse lado de pessoas, né? Maurício, qualquer tamanho de empresa, se estiver ouvindo a gente, quiser bater um papo com vocês sobre inteligência artificial, qual é o caminho? Olha, podem entrar no nosso site, mjv.com.br, né, ter acesso com certeza. A gente, independente do tamanho da empresa, eu estou sempre disponível para conversar. Outro dia eu ouvi do CEO de uma grande empresa de odontologia, ele falou assim: Maurício, para mim não importa. E olha, é uma empresa listada, enorme. Assim, para mim não importa. Se tiver um cliente para conversar, eu vou conversar, mesmo que depois não se torne cliente, né? Então, a gente tem essa abertura, flexibilidade para poder conversar com todos aqueles que estiverem interessados. Vai ser um prazer conversar. Maurício, muito obrigado pela sua participação aqui. O Maurício não fica aqui em Curitiba, então quando veio para cá, é rara a vinda para cá. Sim. Obrigado por ter aceito nosso convite e participar do nosso podcast. Não, certamente. A gente tem um escritório aqui, né? Sim. Então, mas só minha família é daqui. Minha bisavó, Antônia, nasceu aqui, já faleceu, né? Descendência alemã. A minha avó, Edmeia, ela nasceu aqui também. Aí casou-se com meu avô e foi para o Rio de Janeiro. Meu avô, né, militar. Minha bisavó também casou-se com um militar de Pernambuco, o Vicente. E eu estou em busca de tentar descobrir a minha família, porque com o casamento
né, das mulheres, o sobrenome foi se perdendo. Mas você sabe algum dos Não, a sobrenomes? referência... Não, tinha Celinha, que morava aqui, mas que, enfim, está gravado aqui, se estiverem me ouvindo, né? É o lado da família que eu tô querendo resgatar, que mora aqui em Curitiba. Né? Eu tenho um carinho muito especial por essa cidade, é impressionante. Eu chego aqui, eu estava comentando mais cedo, tem alguma coisa mágica aqui nessa cidade, onde o estresse que a gente vem de outras cidades, a gente tem escritórios no mundo inteiro, né? Escritórios na Europa, escritórios nos Estados Unidos, na América Latina. E aí chega aqui em Curitiba, eu relaxo. Né? Vocês estão de parabéns aqui, viu? A gente vai providenciar um encontro seu com o ex-prefeito da cidade, Rafael Greca, que é a enciclopédia das famílias. Ele consegue fazer as conexões. Quem sabe na inauguração da futura sede da Paraná Business, a gente faz esse encontro para que você comente um pouco sobre a família. Sim, legal, Marcos. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença de vocês também, escutando e assistindo esse podcast. Você pode acompanhar em todas as nossas redes sociais. Hoje nós falamos de inteligência artificial e como ela pode ser levada para as empresas, em pilares muito claros, assim, dados, pessoas, governança. Se você quer saber mais sobre esse tema, acompanhe as nossas redes, acesse o nosso site e também filie-se ao Lead Paraná. Até mais!